Bem-vindos à terceira sessão dos 5 minutos em estado de emergência. O tema que me ocupa hoje tem que ver com alguns aspectos jurídico-constitucionais da declaração de estado de emergência por parte do Sr. Presidente da República. Eu não vou fazer referência às normas constitucionais que subjazem ao exercício dessa competência, foram referidas na primeira sessão, e também não vou fazer um comentário político acerca da pertinência desta declaração, aliás, uma declaração com a qual eu genericamente concordo. Vou então focar-me em alguns aspectos conceptuais e de questões jurídico-constitucionais que eu julgo que podem, ou já foram, ou podem vir a ser levantadas a respeito desta declaração de estado de emergência. A primeira questão tem desde logo que ver com um aspecto que conceptualmente nunca ficou muito claro até hoje, e porventura não estará ainda, que é a questão de saber o que é que significa a suspensão de direitos fundamentais pela declaração do estado de emergência, suspensão do exercício de direitos fundamentais. Esse efeito suspensivo é um efeito suspensivo que tem de ser compreendido à luz do que é um direito fundamental enquanto uma posição jurídica. Um direito fundamental é uma posição jurídica decorrente de uma norma de direitos fundamentais. Essa posição jurídica pode, enfim, sinteticamente, ser dividida em dois tipos. Ou os cidadãos têm um direito de pretensão, um direito a algo, e, correlativamente, o Estado terá o dever de prestar esse algo, ou os cidadãos têm uma posição jurídica de liberdade, caso em que livremente e discricionariamente podem ou não exercer esse mesmo direito fundamental através da norma permissiva que o faculta, que o permite. É importante falar disto porque, se repararmos, o efeito suspensivo não é semelhante num caso e no outro, sendo que, como sabemos, o decretamento do estado de emergência afetou particularmente as liberdades, ainda que de um ponto de vista parcial. Se repararmos, dizia eu, o efeito suspensivo que recaia sobre um direito de pretensão é um efeito suspensivo que recai correlativamente sobre o dever de prestar, ou seja, se o cidadão tem um direito a algo, então a suspensão desse direito a algo implica a inexistência do dever de prestar esse algo ao cidadão. As coisas não se passam, no entanto, da mesma forma com a liberdade, porque se repararmos, sendo a liberdade uma posição jurídica decorrente de normas de direitos fundamentais, liberdade de circulação e outro tipo de liberdades que estão previstas no próprio decreto do estado de emergência, a liberdade, sendo suspensa, fica por saber qual é a situação jurídica que sobra após essa suspensão da liberdade. E o aspecto, para mim, é particularmente relevante porque ou construímos o sistema de direitos fundamentais como tendo uma proibição de base, face à qual as liberdades são cavadas a partir dessa proibição, a título excepcional, coisa que me parece absolutamente indefensável, ou então a suspensão da liberdade levará apenas a uma situação de indefinição jurídica. Se a liberdade é suspensa, a questão jurídico-constitucional de saber se um particular cidadão pode ou não fazer uma coisa fica juridicamente indefinido. Ora, parece-me claramente que esse também não é o caso. Essa é a razão pela qual eu entendo que, mais do que propriamente um efeito meramente suspensivo, o decreto do Sr. Presidente da República tem claramente um efeito normativo. Tem um efeito normativo de sinal contrário, como qualquer decreto de declaração de estado de emergência, de sinal contrário às liberdades que são suspensas. Se repararmos, onde anteriormente há uma proibição estatal de interferência nas liberdades do cidadão, neste caso, o que o decreto presidencial vem criar é uma liberdade de interferência, a avaliar pelo governo e pela administração pública, uma liberdade de interferência nessas mesmas liberdades do cidadão que ficam suspensas. Portanto, o que existe aqui é claramente a criação de uma norma que permite a interferência na liberdade que, anteriormente ao decretamento do estado de emergência, era protegida. Isto é muito relevante, a meu ver, porque vem clarificar o facto de o decreto presidencial de declaração do estado de emergência ter, inevitavelmente, um efeito normativo. Tem um efeito normativo precisamente porque habilita ou constitui essa liberdade do lado do Estado, do lado do Governo em particular, de interferir em liberdades anteriormente protegidas. Este é o sentido que eu penso a priori que deve ser retirado do decreto presidencial de declaração do estado de emergência. Ora bem, tendo efeitos normativos, isto desde logo coloca uma questão bastante curiosa, esta mais teórica e, portanto, relevante menos, que é o de saber qual é a hierarquia da norma de competência prevista na Constituição, que habilita, o artigo 134, a linha D, que permite, que habilita o Presidente a criar estas normas de sinal contrário que habilitam à interferência nas liberdades. Essa norma só pode ser, a meu ver, em termos lógicos e dentro da Constituição kelseniana, uma norma supraconstitucional, porque se repararmos, o produto do exercício dessa competência
é um produto que afeta as próprias normas de direitos fundamentais, que são normas de hierarquia constitucional. Ora, tendo presente a Constituição kelseniana, naturalmente a norma de competência que habilita a criação de um conteúdo que é parificado com as normas de direitos fundamentais, só pode ser essa norma de competência de hierarquia superior. O que leva aqui a questões teóricas muito interessantes de saber se não está pressuposta uma competência supraconstitucional da parte do Presidente da República. Descendo agora a questões mais concretas e mais particulares e práticas, há um assunto que me parece também da maior importância, que tem que ver com o conceito de execução. Execução pelo Governo do Decreto Presidencial de Declaração do Estado de Emergência. Execução é um termo muito ambíguo que os juristas muitas vezes utilizam sem definir. Portanto, do ponto de vista da teoria analítica, é sempre muito importante definir os termos e compreender o que é que execução significa. Basta pensar no caso dos regulamentos executivos. Ora bem, execução aqui, e falando deste caso concreto, não tem nada de estritamente executivo. O decreto executivo do parte do Governo é um decreto particularmente criativo na medida em que complementa, ou mais do que complementar, cria originariamente um programa normativo próprio que foi apenas habilitado pelo Presidente da República no Decreto Presidencial de Declaração de Estado de Emergência. Aliás, se lermos o decreto, vemos que está, de facto, especificamente identificado como deve estar nos termos do artigo 19 da Constituição e da lei que configura o regime do estado de emergência, os particulares direitos fundamentais que são suspensos. Mas, no entanto, há constantemente a referência, à exceção do caso do direito de resistência, que fica pura e simplesmente impedido todo e qualquer ato de resistência. Todos os demais outros direitos são suscetíveis, através de uma permissão presidencial, podem ser impostas pelas autoridades públicas competentes qualquer coisa, podem ser impostas restrições necessárias para reduzir o risco de contágio, pode ser determinado que quaisquer colaboradores de entidades privadas ou públicas se apresentem ao serviço, etc, etc. Portanto, o que existe aqui é, de certa forma, um fenómeno muito interessante e muito semelhante à delegação normativa, aquilo que nos Estados Unidos se chama Legislative Delegation. Ora bem, isto coloca uma questão a respeito da constitucionalidade deste decreto quando confrontado com o disposto no número 2 do artigo 111 da Constituição, que dispõe que nenhum órgão de soberania pode, salvo expressamente autorizado pela Constituição, coisa que neste caso não existe, delegar noutro órgão o exercício dessa competência, que é uma competência própria e originária prevista constitucionalmente. Ora bem, isso significa, e daqui o meu receio que alguma doutrina constitucional se manifesta ou que tenha esta leitura estritamente facial da questão, que, dizia eu, isto significa que o decreto é inconstitucional. A meu ver, não é. Não é, precisamente porque eu entendo que há outras razões constitucionais ponderosas, nomeadamente a exigência de proteção dinâmica dos direitos fundamentais. Não esqueçamos que a pandemia do Covid-19, que subjaz nesta declaração de estado de emergência, implica um ajustamento e uma elasticidade tal que faça uma rigidificação de um decreto presidencial de declaração de estado de emergência, poderia, enfim, causar mais danos do que propriamente benefícios numa análise de custo-benefício. Portanto, penso que neste caso se justifica plenamente e que tem respaldo constitucional, tudo considerado, que o Sr. Presidente da República tenha operado aqui uma espécie de delegação normativa nesta convergência que tem tido com o Governo, no sentido de repassar grande parte do completamento do programa normativo para o próprio Governo. Isto seria muito interessante de analisar à luz da Non-Delegation Doctrine, uma doutrina norte-americana, ou da Wesentlichkeitstheorie germânica, teoria da essencialidade, mas penso que, tudo considerado, há boas razões constitucionais para entender que não é colocada aqui nenhuma questão de constitucionalidade. Dois aspectos apenas para finalizar. Muito relacionado com este, tem que ver exatamente com a polémica ratificação no último artigo do Decreto Presidencial de Declaração do Estado de Emergência. Essa ratificação, a meu ver, tem um efeito que naturalmente não é retroativo, mas tem o efeito apenas de sinalizar o facto que as medidas que foram tomadas anteriormente, ainda que a descoberto da declaração de estado de emergência, e este é o erro que eu aponto, não deveria ter sido feita a referência a medidas que fossem tomadas e que pressupusessem a declaração de estado de emergência, porque aí não há efeito retroativo, tem apenas o efeito de caucionar de alguma forma as medidas que foram tomadas previamente, sem qualquer repercussão jurídica, mas no sentido de politicamente dar o acolhimento às mesmas.
Por último, a questão do artigo 27, a meu ver, tomando apenas uma posição muito rápida acerca da matéria, o facto do decreto não lhe fazer referência, a meu ver, não é minimamente problemático. O artigo 27 da Constituição não faz referência, o direito à liberdade não é a mesma coisa que o livre desenvolvimento da personalidade ou o direito de circulação que está previsto no artigo 44, esse último sim, bem limitado e bem suspenso. Não vejo nenhum problema a respeito da omissão do artigo 27, aliás, razão pela qual também entendo que, discordando da posição que já foi tomada pelo professor Reis Novaes, que é impossível que o Constituinte tenha configurado todas as situações face às quais os direitos fundamentais entrarão em colisão no futuro. Nomeadamente, o Constituinte não antecipou certamente o Covid-19, nem todos os conflitos que estariam aí em causa. Razão pela qual, aliás, o direito de liberdade, entendendo-se ou não que é pertinente neste caso o 27, coisa que eu entendo que não, porque tem um espaço diferente do artigo 44, é um direito que é restringível nos termos gerais e, portanto, está sujeito às propriedades da derrotabilidade e da conflitualidade, permitindo, nesse caso, que os órgãos de soberania, respeitadas as competências que estão constitucionalmente previstas, possam operar essa mesma restrição quando se configure justificado.